partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. E aí, queridos ouvintes, estamos retornando com as atividades do nosso programa Pensando Família. E hoje, o pastor Alexandre aqui comandando a parte tecnológica, um computador emprestado, fones de ouvidos adaptados, mas isso tudo faz parte da nossa vida. Pensar família também é estar disposto a fazer coisas diferentes daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Hoje, o nosso assunto é educação financeira dentro de casa. Será que a família pode ficar rica? Outro dia eu escutei que alguém falou numa entrevista de que a pessoa fica rica de 3 formas, ou com herança, ou casando com alguém rico, ou trabalhando. Bem, eu tenho acordado cedo tentando a última opção. Pessoal de casa que está aí nos ouvindo, convido a vocês a compartilhar nosso conteúdo, curtir os nossos materiais e, com certeza, divulguem cada vez mais para que mais pessoas possam conhecer. Com vocês, Pensando Família. Temos um convidado todo especial que é o Roger Kleman, da cidade de Novo Hamburgo. Então, a tecnologia nos permite conexões. Tudo bem, Roger? Se apresenta aí para a galera. Opa, tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Certo? Meu nome é Roger Kleman, sou gestor de riscos há mais de 5 anos e sou aqui de Novo Hamburgo, minha formação dentro da área de administração, e estamos aí para auxiliar, né, e trazer conhecimento financeiro de forma muito prática para as famílias e para as pessoas. Joia, Roger. A gente já tem contato há mais tempo, já veio para Santa Rosa também fazer algumas negociações. É interessante que o nosso papo aqui ele tem um cunho mais de informação e de orientação. O Roger também é papai, é empreendedor, é casado, gosta muito da família, pelo que a gente conversou, então nada mais certo do que compartilhar esses conhecimentos também. Roger, quando a gente fala sobre a questão financeira na família, existe um problema no brasileiro que ele não consegue de jeito nenhum acumular dinheiro. O que a gente mais vê dentro da internet é uma porção de gurus das finanças dando aquelas receitas que vão do 0 a 1 milhão. E pelo que a gente vê, são super assistidos, curtidos, compartilhados. O que acontece? Será que a receita deles não funciona? Ou são as pessoas que, quando ouvem aquela grande ideia para resolver suas situações financeiras, mesmo não colocam em prática? Onde é que está o furo da bala nessa história toda? Legal, boa pergunta, pastor. Então, na verdade, assim, o que eu entendo, né, como gestão financeira, familiar, e principalmente o que a gente prega muito. Não existe uma receita de bolo pronta, né? Cada estrutura familiar, cada pessoa tem uma necessidade distinta, tem suas receitas de forma distintas, né? Valores que são distintos um do outro. Então, o grande problema que a gente vê hoje a nível Brasil é justamente a questão de tempo, né? Nós, cada vez mais, nos tornamos pessoas imediatistas. E isso faz com que nas finanças nós também tenhamos problemas, porque ganhar dinheiro ou criar reservas financeiras não depende exclusivamente, né, Alexandre, do quanto tu estás guardando ou do tipo de investimento que tu estás fazendo em termos de rentabilidade. Mas ele depende muito, muito da questão de tempo. O tempo que tu dá para ele, para que ele possa rentabilizar para você. Né? Quer dizer que o brasileiro não tem paciência de esperar o dinheiro ganhar forma, é isso? Exato. Não tem milagre, né? 1 mais 1 sempre vai ser 2. Não existe milagre da multiplicação com a matemática e com as finanças. Ela vai se multiplicar, na verdade, com o tempo que tu der para o teu dinheiro trabalhar. Né? Então, hoje, infelizmente, existem receitas, né, que são passadas, e claro, isso não quer dizer, não existe uma máxima, né? Nunca vai dar certo ou vai dar certo para todo mundo. Por isso que eu digo, cada pessoa tem que entender
as suas necessidades, entender a sua forma de ganhar dinheiro e de administrar esse dinheiro. Não existe uma receita do certo ou do errado dentro disso. Mas existem pessoas que são extremamente conservadoras, existem pessoas que não têm problema de se expor ao risco, existem pessoas que precisam deter, né, ou ter nas mãos um domínio maior sobre a gestão desse dinheiro. Então são pessoas que muitas vezes vão acabar investindo muito mais em novos negócios, onde ela pode botar a mão na prática, do que investir em mercados financeiros, né? Assim como quanto mais conservador tu for, obviamente mais tempo tu tem que dar para o teu dinheiro trabalhar. Então hoje, até algo que depois a gente pode conversar um pouquinho mais, mas eu sempre trago muito para os meus clientes. A vida não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é uma maratona. Então a gente precisa entender que da mesma forma que a vida ela não vai se extinguir em 100 metros, o nosso dinheiro ele também não vai rentabilizar em 100 metros. Né? Ele vai rentabilizar ao longo do caminho. Exato, eu lembro que tu conversou com os nossos alunos, inclusive o Roger já teve a oportunidade de estar aqui falando com as crianças do colégio, né, os alunos do segundo ano do ensino médio. Claro, foi online, não veio até Santa Rosa, mas foi muito bonito. E eu lembro que foi comentado sobre essa situação da maratona, né, e da corrida de 100 metros. Fala um pouquinho mais sobre isso, achei muito interessante, porque culturalmente o Brasil, ele não é o país da economia, ele é o país do boleto bancário, né? Agora com o Pix, então, o pessoal resolveu aprender a gastar muito mais ligeiro do que antes, e o dinheiro parece que quando a gente vê 10 notas de 10 reais dentro do bolso, aquele dinheiro se esvai de um jeito assim, ligeirinho. E se tu tem uma nota de 100, tu já fica meio receoso de quebrar ela. Mas quando começou, parece que não para mais. E o boleto tem um pouco disso, né? Tu vê várias porções pequenas e tu não nota. E ao mesmo tempo, quando tu vai ver uma compra à vista com desconto, ela acaba trazendo um resultado mais satisfatório, mas no longo prazo. Espera para comprar, mas dá dica para nós aí. Como é que é essa história de maratona e de corrida de 100 metros? Então, hoje a gente tem uma expectativa de vida no Brasil, né, entre 78 e 81 anos. Então, o que acontece muitas vezes? E aí a gente pode fazer uma reflexão, cada um faz a sua auto-reflexão, mas quando a gente ganhou o primeiro salário, ou daqui a pouco quando a gente teve um aumento salarial, o que normalmente a gente faz? Né? A gente vai lá e busca a realização daquele nosso sonho, daquele nosso objetivo. Né? Vou trocar de carro. É bom demais. E é bom demais, com certeza. Nossa. Com certeza. Mas vou lá financiar o meu carro, né? Vou lá financiar uma casa, vou fazer a viagem dos meus sonhos, ou que até aquele momento era a viagem dos teus sonhos, né? Porque obviamente os objetivos dos sonhos vão mudando ao longo do caminho. Uhum. Mas a gente não analisa que a vida, isso pode ocorrer lá na frente de uma forma mais estável, ou eu posso esperar daqui a pouco 1, 2 anos, ao invés de financiar isso e fazer à vista, né? Porque a minha saúde, claro, a gente tem toda uma questão de saúde, de existe aquela máxima, será que eu vou estar vivo daqui 2, 3 anos? Bom, não sabe, a gente não tem essa certeza. Uhum. Mas o planejamento de longo prazo, né, é o grande problema do brasileiro. Porque a gente planeja a curto prazo, né? A gente planeja para o ano que vem, a gente planeja para daqui a 6 meses, a gente planeja para o mês que vem, mas a questão é, beleza, vai vir o mês que vem, vai vir o ano que vem, e dali para frente? O que a gente vai fazer se a gente não se planejar para mais 2, 3, 4, 10, 20 anos? Né? Existe uma pesquisa que diz, Alexandre, que apenas 1% da população idosa, 1% da população idosa não depende de ajuda de terceiros, ou da família, ou do governo, né? Ou até mesmo de pedir ajuda na rua, né? Ou de ter que continuar trabalhando. Apenas 1%. Isso é sério, 1%. Hein? Né? Então, essa é a questão. A probabilidade de nós chegarmos aos 65, aos 71, aos 80, ela é muito maior do que o fato da gente não chegar lá. Uhum. Então a gente tem que se planejar, né? O planejamento financeiro ele parte de incertezas, da incerteza de eu ter essa idade, da incerteza de eu estar trabalhando daqui tanto tempo, né? Uhum. Então a gente tem que se planejar
em cima dessas incertezas, né? É muito melhor eu ter a garantia sobre uma incerteza do que eu, vou viver hoje e lá na frente eu vejo o que eu faço. E aí, será que tu vai ter o mesmo ritmo de trabalho? Será que tu vai ter a mesma vontade, a mesma saúde? Isso a gente ouve às vezes até nesses vídeos de internet dos gurus das finanças, e a pergunta que se faz é uma pergunta que outro dia tu acabou fazendo para mim, Roger. Se eu perdesse o meu emprego hoje, como se fosse a mais importante fonte de renda, quanto tempo eu poderia sobreviver com essa qualidade de vida? E aí o brasileiro tem uma visão pequena de futuro, né? Então essa é a diferença, né? Corrida de 100 metros é até a semana que vem, vai lá fazendo prestação. Viva como se não houvesse amanhã. Mas aí se amanhã... E se houver amanhã, bem, aí a conta chega, né? No Brasil, na prática, as pessoas têm aquele costume de fazer um cofrinho para as crianças, até fazer aquela ideia de uma mesada, oferecer uma oportunidade que eles possam ter a gestão do seu próprio dinheirinho, né? Dentro de um acordo que se faz com a criança, ou adolescente, enfim, e os pais. Dentro disso, qual é que é a ideia que tu tenta passar para nós aí, essa situação de fazer mesada, ensinar o filho a gastar mensalmente, ensinar a investir, ensinar a economizar desde cedo? Qual é que é a diferença que faz para um jovem saber que no início, economizando, a longo prazo, aí vem a maratona, vai fazer uma baita diferença? Tu tem um cálculo bem interessante para isso, né? Sim, a gente... Pois então, pastor, na verdade, isso é até um clichê que a gente traz, né, dentro da área econômica, que é uma pena e é o diferencial que vocês estão trazendo dentro do colégio que vocês atuam, que é esse conhecimento financeiro, né? Porque eu na verdade, para vocês terem uma ideia, eu tive contato com cálculos financeiros na minha 8ª série, percentual, mas foi um único semestre, né? Era uma cadeira de um semestre só. Sim. Mas a importância que isso traz, obviamente, é a questão do hábito, né? Tudo na nossa vida é hábito, é a criação de hábito. E hábito só se cria com dor, né? Não digo dor física, mas a questão de tu realmente, tu vai fraquejar, mas eu tenho que continuar. Então, tu ensinar as crianças desde cedo a guardar que seja 5 centavos, 10 centavos, R$1, R$10, né? Isso vai fazer com que ela crie o hábito de que quando ela receber a primeira renda dela, ela vai saber que primeiro ela tem que separar e depois ela vai gastar o restante, né? E isso é o mais importante hoje, né? As pessoas primeiro elas gastam o que tem para depois fazer a reserva com o que sobrou, né? E eu sempre falo, pensem primeiro no quanto tu podes guardar, nem só o poder, mas quanto de fato tu queres guardar. Eu quero guardar 10% da minha receita, eu quero guardar 20%, eu quero guardar 50%. Primeiro tu vai pegar esse valor e vai retirar. E aí depois tu vai seguir pagando as tuas contas, teu lazer. Óbvio que tu vai partir primeiro para as contas, tendo dinheiro ainda suficiente, tu vai ter o teu momento de lazer. Mas ter dinheiro e ter a criação de hábito é também saber abrir mão de algumas situações, né? Para que tu conquiste questões futuras, tu tem que abrir mão de situações presentes, que às vezes é aquela, principalmente para os jovens, uma festa, ou daqui a pouco, né, uma viagem, ou aquele videogame que ele quer, mas tu tem que saber, tu tem que abrir mão de algumas questões ao longo do caminho. E essa situação dos pais poderem ensinar e guardar dinheiro... Eu quero te dar um exemplo. Por favor. Te dar um exemplo, essa semana o Bernardo foi convidado para participar de uma confraternização com os amigos, né? E o Bernardo tá ganhando uma mesada agora, o Bernardo é meu filho. E aí, no fim, ele disse para os colegas, gurizada, não vou, eles vão comer um X ali na lancheria perto da escola. Eu não vou. Eu disse, e aí, guri, por que tu não vai? Esse mês eu já fui uma vez, daí... né, vai sair do bolso dele, daí o negócio mudou, ele já não estava mais tão disposto a fazer esse investimento, né? Mas não te cortando aí, só para dar uma ideia de que realmente precisa abrir mão. Não, mas é isso. No longo prazo, né? E são pequenas questões que a gente faz, que a gente precisa abrir mão, não é
Você não vai... São pequenos valores, às vezes R$5 que tu deixa de gastar na semana, a gente está falando em R$20 no mês. Se uma pessoa de 10 anos guardar R$20 por mês, a gente está falando que aos 50 anos dela, ela não vai mais precisar trabalhar. Ela não vai mais precisar trabalhar. Fala mais sobre isso, porque tu fez aquela vez uma conta com os guris aqui naquele encontro que fez na escola, e a gente ficou impressionado que quando eles começam a fazer a economia, e não é de muita coisa não, aos 20, aos 18, e se começar aos 25, 30, então, dá uma diferença gigantesca no final do todo. Tu tá com a tua calculadora aí pertinho, faz a conta para nós. Faz a conta para nós, porque, olha, aquilo foi impressionante. Tenta deixar com bastante detalhes, pessoal que está nos ouvindo, porque eu fiquei impressionado aquele dia. Com 18 anos, guardando uma porção totalmente acessível, em bem pouco tempo faz uma diferença. Agora, se eu deixar para fazer essa mesma diferença num prazo, vamos dizer, menor, porque daí eu vou começar mais tarde, a diferença vai ser gritante. Traz os números para nós ali, isso vai ser muito um exemplo bem interessante para ver aí. E o pessoal de casa presta bem atenção se a gente não se dá conta disso, porque aí existe uma outra questão que é o juros composto, né? Aonde que tu vai fazendo... Exato. E aí entra a questão do tempo, né? Uhum. O juros composto ele só vai agir com o tempo. Né? E isso independe. Hoje tu tem pessoas que são milionárias que têm o seu dinheiro na poupança, rendendo 5%, 6% ao ano. Mas por quê? Porque elas tiveram tempo e paciência para guardar desta forma. É o perfil delas, é um perfil extremamente conservador. Então, assim, não. Por isso que eu vou retomando ali, enquanto eu vou buscando aqui a informação para passar exatamente para vocês. Uhum. Não existe milagre e não existe uma receita do bolo certa ou fixa para se trabalhar. Isso vai depender do perfil da pessoa, né? Vai depender da disponibilidade dela e do hábito dela. Vai Sim. depender do padrão de vida que ela leva. Né? Então não tem como a gente determinar e dizer, olha, se tu fizer isso, vai dar tudo certo. Não, porque a gente não sabe a realidade dessa família ou dessa pessoa, né? Mas olha só, a gente está falando, por exemplo, tá? Eu vou começar com 18 anos, tá? Se uma pessoa, deixa eu só um pouquinho. E ver como é importante a gente se ligar disso quanto antes. Como eu falei, quisera eu ter meus 18 de novo. E aí o Roger comentou, pessoal, eu também queria ter meus 18 com o conhecimento de agora. Pois é, mas a gente não teria se encontrado, né? É verdade. Mas a gente está falando que um jovem, né, que começou na sua atividade profissional aos 18 anos, se ele conseguir guardar de 50 a 100 reais, eu vou fazer essa média para ficar mais fácil o entendimento, isso, de 50 a 100 reais, né, por mês, até os 65 anos dele, esse jovem ele vai ter uma renda vitalícia, que a gente chama até os 100 anos dele, né? Então, ultrapassando a perspectiva de idade, da média de idade do brasileiro, Sim. de mais de 15 mil reais por mês. Só de renda. 50 a 100. Só de renda. Sem dilapidar o patrimônio que ele construiu ao longo do caminho. Isso, sem além dilapidar de deixar... o valor, o montante total. Exatamente. Isso, além de deixar guardado. 100 pila por mês, olha, se é um X por sábado, já deu. É um X, exatamente. É uma pizza, né? É um rodízio de pizza. Em qualquer cidade hoje, tu não paga menos de 60 reais um X pra comer por uma semana, pizza. Fechou 100 pila por mês. E aí a gente está falando, por exemplo, que se esse jovem começar aos 25 anos, a gente já está falando uma média de 250 a 350 reais que ele tem que guardar para ter a mesma receita ali na frente. Isso faz uma diferença enorme. Com 50 pila pro resto da vida, 100 pila pro resto da vida, tu vai longe. Agora, quando tu olha para uma perspectiva e aí começa a assistir esses videozinhos que aparecem na internet, dizendo, do 0 ao 1 milhão, você precisa acumular tanto para os juros fazer efeito naquele montante. Tá, mas eu tô com 44 anos agora.
quanto que eu vou precisar fazer até os 65? Então eu tenho que guardar uns 550, 800 por mês para chegar nisso tudo, né? Isso aí. Então, isso pessoal, aí. quanto mais cedo melhor, essa é a ideia. E ter responsabilidade, ser disciplinado. Aí a gente não consegue olhar o saldo do banco. Isso tinha que ser proibido, né? Olhar o saldo do banco, porque a gente vai vendo lá, eu já posso pagar 2 prestações, 3 prestações. Eu já posso fazer 2 ou 3 carnê com o que eu tenho ali. E aí a gente vai, isso é um termo que tu usa bastante, dilapidando todo o nosso patrimônio ao ponto de não ter mais nada. E claro, né, pastor, isso, e mais uma vez frisando, né, Alexandre, que isso depende e tem uma variação de acordo com a atividade profissional, inclusive, da pessoa. Né? Porque, obviamente, se eu sou um empreendedor, tá, onde eu tenho uma gestão do tempo de trabalho, e quanto mais eu trabalhar, ou quanto mais eu vender, ou quanto mais, né, eu gerar dentro da minha atividade profissional, obviamente mais eu vou ganhar. Então, diferentemente de alguém que é CLT, né, onde tu tem ali o valor fixo. Então, isso tudo vai depender, e por isso que o conceito de planejamento financeiro, ele é algo individual. Né, ele tem que ser avaliado individualmente. Né, então, realmente, eu admiro muito inúmeros profissionais que estão hoje em alta, né, nas mídias sociais e em outros meios, mas é importante que a gente entenda, né, inicialmente o nosso perfil, para que a gente realmente busque a informação de acordo com o nosso perfil, para que a gente não se frustre. Porque normalmente essas receitas, né, tu tem lá questionamentos, mas não é bem assim e tal. Porque na verdade talvez tu buscou a receita errada do bolo. Não era pro teu perfil, ou não é pro teu momento profissional. Né? Então é importante que a gente consiga fazer essa análise da nossa vida financeira. Né? E realmente, a criação de hábito. Quando a gente pensa em investimento, acumulação, reserva, outro dia tu comentou também, eu queria que pudesse compartilhar com o pessoal de casa, existem 3 ou 4 formas, né, de nós fazermos organização financeira, vamos dizer assim, né, o nosso pensar no futuro. Eu preciso de uma fonte de receita, aí tu tem um outro termo, né, se puder explicar para nós um garantidor, como é que é o nome desses termos aí? Isso. Na verdade, na economia, a gente trabalha com o escalonamento, né, das etapas econômicas de uma vida financeira saudável. Né? Etapas econômicas. Isso. A gente pode traduzir, né, o entendimento. Tem pessoas que apresentam isso de forma piramidal, tem pessoas que constroem uma escadaria para mostrar esse crescimento. Mas, de fato, né, infelizmente, como eu sempre falo, 98% da população, seja brasileira ou mundial, depende exclusivamente de um fator para ganhar dinheiro: seu trabalho. Né? O restante vão ter receitas oriundas de herança, entre outras situações familiares, principalmente. Mas 98% depende exclusivamente do seu trabalho. Então essa é a primeira etapa econômica, né? A nossa fonte de renda. Então o trabalho. Mas não adianta nós pensarmos em criar reservas, em criar investimentos, se eu não proteger a minha principal fonte de reserva, de receita. Né? Então a segunda etapa são o que a gente chama de ativos garantidores, que são oriundos de seguros, às vezes tu pode ter questões de renda de aluguel, né? Ou até mesmo tu já ou teus pais terem possibilitado investimentos lá atrás que hoje te gerem uma receita sem a necessidade de uma atividade profissional. Sim. Mas a maioria das pessoas não tem nessa etapa da vida, e que o ativo garantidor ele tem a necessidade de ser criado. Ele pode ser criado desde o nascimento dessa criança, né? Mas normalmente ele é criado quando tu começas a trabalhar, certo? Então, quando tu começas a trabalhar, normalmente tu não tem grandes receitas para comprar uma casa, um apartamento, para gerar aluguel ou outras receitas. Então, a gente parte para ativos mais tradicionais, como seguro, a própria previdência, né, que também funciona como um ativo.
Posterior a nós garantirmos a nossa receita através desses ativos, aí a gente deveria começar a acumular dinheiro através de poupança, também de uma previdência, de ativos mais consolidados, né? Não necessariamente o que hoje está muito em voga, né? Trabalhar com ações, fundos imobiliários, day trade, risco, exatamente. Então a gente deveria primeiro acumular dinheiro, né? E posterior a isso, sim, começar, através dessa acumulação e não da nossa receita, a criar novos investimentos onde eles tenham uma rentabilidade maior. E somente posterior a isso, nós começarmos a realizar nossos sonhos. Claro que esse é o mundo perfeito, né? É ideológico. Não é assim que funciona. Né? A gente vê a pirâmide normalmente trabalha e realiza sonho. Exatamente. Trabalhamos e realizamos nosso sonho. Ou primeiro realizamos nosso sonho para depois correr atrás como pagá-lo. Sim. Né? Mas esse seria o ideal. Né? Mas mais do que tudo, antes de qualquer situação como essa, e claro que isso vai mudando ao longo da nossa vida, né? Nossos projetos, nossos ideais, os sonhos de atividades profissionais, elas vão alterando. Mas antes de qualquer situação, nós precisamos entender, através de uma análise pessoal ou até mesmo através de profissionais, que tem muitos profissionais de altíssima qualidade no mercado, fazer uma análise da onde tu quer chegar. E aí sim, projetar isso, como chegar ali, de uma forma que seja, obviamente, saudável, né? E é ali que se determina o tempo que tu precisa para alcançar esses objetivos. Eles vão mudando ao longo do caminho? Óbvio que vão, né? A tendência é que cada vez que o tempo passe, a gente melhore, né? Mas podem ocorrer imprevistos também no meio do caminho. Então, esse planejamento ele vai sendo adaptado, mas seguindo essas 5 etapas, na verdade, né? Que é a criação de receita, proteção dessa receita, acumulação, geração de receita sem a necessidade, de fato, da tua atividade profissional, e aí sim a realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Isso leva tempo, precisa de disciplina, bastante regramento, e o segredo é aquele: não olha o saldo da conta do banco, senão tu vai gastar. Troca o carro da garagem por um melhor e daí tu fica pagando conta depois. Claro, nada contra quem financia, também já fiz, e isso é necessário por vezes até para questão de segurança e também de trabalho. Mas a questão é de ir além do que os nossos pés podem ir, né? Nossas pernas podem alcançar. Roger, e até aqui, só até frisando uma situação que tu apontou que eu acho extremamente interessante. Não existe ferramenta financeira ruim no mercado. Existe aplicação errada dessa ferramenta dentro do nosso trabalho, né? Financiamento, dependendo como tu usares ou pelo motivo que tu vai usares, é ótimo, né? A própria questão de um capital de giro, cara, tudo depende da forma como tu vai aplicar esse dinheiro. Né? Se tu vai, daqui a pouco, tu é empresário, tu vai pegar esse valor por uma taxa X, mas tu vai ganhar um desconto à vista numa compra de insumos, vale a pena, porque tu vai ter um ganho maior ali, né? Descontos de duplicatas, o próprio consórcio, a forma como ele é formatado, né? É a mesma coisa que dizer assim, eu não entendo, por exemplo, o consórcio como um investimento, eu entendo ele como uma construção patrimonial, né? Ao invés de fazer um financiamento, se eu tenho tempo e tenho paciência, bom, aí sim vale muito a pena a aquisição de consórcio, né? Agora, como investimento, já não acho algo favorável. Se tu pudesse dar um conselho, agora tu vai se transformar num guru das finanças e tu tá na internet dando conselho do 0 a 1 milhão. Então o Roger vai nos dizer qual seria a tua, finalizando o nosso momento aqui, qual seria o teu conselho para esse pessoal que está nos ouvindo? Tem pais, tem mães, tem alunos, né, jovens aí que estão ingressando até no mercado de trabalho e estão pensando, o que eu vou fazer com o meu rico dinheirinho, né, como diria o tio Patinhas, para ter um cofre tão cheio de moedinhas, né? Tem que guardar aquela da sorte dentro do bolso, ou sorte é uma coisa que a gente deixa de lado? Eu acredito muito que são bênçãos que Deus nos dá, mas as oportunidades têm que ser aproveitadas, né? Elas estão ali bem na frente para que a gente não deixe passar em branco.
Vamos lá, o que é? Se dependesse das tuas palavras para salvar a vida financeira de alguém, o que tu diria? Agora sim. É complicado, assim, uma palavra só, né? Uma frase, mas acho que o que pauta muito a nossa vida é justamente isso. O primeiro ponto, né? Entender que nós não estamos correndo 100 metros, e sim que é uma maratona de longo prazo. Isso. Em junção a essa questão, e aí trazendo para ditos populares, né? Meu pai sempre ensinou, e claro que a gente às vezes não ouve, né? A gente deveria ouvir mais e praticar, mas a gente primeiro quer ter o problema para depois entender o que significa de fato a frase, né? Mas uma outra situação que eu entendo muito hoje dentro das questões de finanças é no dito popular que olho grande cria remela, né? Então existe uma grande diferença entre ambição e ganância. Opa. A ganância te derruba, né? A ambição te leva longe, porque a ambição é a corrida, é a maratona. A ganância é aquela corrida de 100 metros. Eu posso ganhar de forma muito rápida. E aí vem outra situação que é dinheiro que vem fácil, vai fácil. Acredito muito nisso, é verdade mesmo. O que é teu, Deus não tira, mas também não vai buscar o que não é teu, porque ele não vai ficar contigo, né? Exato. Nunca é tarde para começar a investir ou a acumular, né? Tudo que tu conseguir fazer hoje vai te trazer uma diferença gigantesca a médio e longo prazo, né? Então, se tu conseguir guardar que seja 50 mil reais ao longo de 20 anos, cara, esses 50 mil reais vão fazer uma diferença gigantesca lá na frente. Claro. Não. Melhor do que não ter nada ao final de um período de dedicação, né? Exatamente. E mais do que tudo, hoje a gente tem, como eu frisei antes, inúmeros profissionais, né? E o nosso trabalho, e eu sempre falo que o meu trabalho, né? Claro que a gente comercializa situações e meu ganho também está nisso, mas mais do que tudo, o nosso trabalho é informativo, né? Então existem inúmeros profissionais disponíveis, inclusive como a gente já comentou várias vezes, né, Alexandre? Eu sempre me coloco à disposição, independente o perfil de cliente, independente o perfil da pessoa, independente qualquer questão financeira, mas à disposição para que essa pessoa consiga entender o seu perfil de investimento e o seu perfil de acumulação, né? Então, existem vários profissionais que vocês podem procurar e é importante, independente quanto você tenha, o que você queira, para que ele possa te orientar também, porque às vezes é muito difícil a gente fazer uma autoanálise e entender, né, o que nós estamos buscando, quanto nós estamos buscando, qual o tempo que eu tenho para buscar isso, e é conhecimento, né? Conhecimento vai gerar aí uma tranquilidade maior. E não caiam nessa ilusão de que bolsa de valores dá dinheiro. Ela dá dinheiro, mas a longo prazo, como qualquer outro investimento. E tem que ter um bom cardiologista por perto, né? Porque os últimos tempos têm mostrado que cada vez que tu consulta as ações é um susto, né? Às vezes é bom e às vezes nem tão saudável. Então tem que ter sangue frio, paciência e aguardar as coisas acontecerem. Roger, muito obrigado pela tua presença aí, contribuição. O teu tempo, eu sei que ele também é precioso, mas eu acredito que esse momento foi também para ajudar as pessoas que estão em casa. Eu acredito também que esse teu conhecimento ele precisa ser compartilhado, e tu faz isso de bom coração. Em outros momentos também já se dispôs a estar junto com a gente, orientando nossos alunos, agora também traz esse momento que pode ser compartilhado aí nas redes sociais, e o pessoal que está nos ouvindo, compartilhe o conteúdo, se inscreva no nosso canal também, né? Faça com que esse momento não fique aí escondidinho num canto da internet, no meio de tanta coisa que tem, que vale a pena a gente compartilhar aquilo que deu certo, aquilo que funciona, aquilo que a gente pode tirar um bom proveito. Se gostou, compartilha, se não gostou, bem, deleta então. Acho que não, né? Roger, um abração aí pra ti, obrigado aí por ter aceito esse convite, esse desafio. Quem sabe tu vai dar aula uma hora dessa aí pra gurizada. Olha, estamos à disposição. O importante é realmente poder passar esse conceito, né? E mostrar principalmente que finanças não é algo complexo ou não depende de grandes reservas, e sim simplesmente de uma criação de hábitos.
Tá legal. Valeu aí, Roger. Um abração, pessoal de casa. Obrigado. Show de bola e até o nosso próximo programa, Pensando Família. Valeu. Rádio Concórdia, um jeito diferente de se fazer rádio.